Graça e paz, amados amigos do Facebook, amigos do Instagram, vocês que nos acompanham nas redes sociais, amigos que têm aí seguido os nossos vídeos, as nossas mensagens, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico poderoso, mais um estudo bíblico revelador, mais uma imersão na palavra de Deus. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de estudar as Escrituras, você que gosta de compreender e se aprofundar naquilo que Deus deixou para a humanidade, naquilo que Deus deixou para cada um de nós. Então, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as Escrituras, vamos estudar a palavra de Deus com profundidade. Amém? Então, se você gosta de estudar a Bíblia, esse é o canal que você precisa seguir, esse é o canal que você tem que acompanhar. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar hoje sobre um tema importante, vamos falar sobre um tema muito falado, um tema muito discutido, que é a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que se você é um cristão, se você vive uma vida baseada no cristianismo, você passa por isso sempre, de maneira corriqueira, você participa da ceia do Senhor. Mas eu tenho certeza que da mesma maneira que você participa da ceia do Senhor, você também tem muitas dúvidas. Eu tenho certeza que diversas dúvidas permeiam a sua cabeça, permeiam a sua mente em relação à ceia do Senhor. Então nós estamos preparando essa série de estudos que começa hoje, que começa com essa live, que começa com esse vídeo. E nós vamos tentar sanar todas as dúvidas que vocês têm em relação à ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então serão diversos vídeos, serão diversas lives e nós vamos a cada dia abordando temas e partes e subtítulos da ceia do Senhor. E conforme vocês vão interagindo conosco, conforme as dúvidas vão surgindo durante as semanas, durante a quantidade de pessoas que vão assistindo esses vídeos, nós vamos aí interagindo com vocês e adequando as nossas lives, os nossos estudos para atender as necessidades de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu já estou vendo aqui que a Marli dos Santos já está aqui conosco, ao vivo. Deus te abençoe, Marli. Louvado seja nosso Deus pela tua vida, você que está aí nos acompanhando. Eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês antes da gente começar efetivamente a falar sobre a ceia do Senhor, enquanto os nossos colegas vão chegando. Eu vou pedir para vocês, primeiro, perguntem se vocês têm alguma dúvida durante esse vídeo, enquanto vocês vão assistindo esses vídeos. Vá digitando aí nos comentários as suas dúvidas e nós vamos entrar em contato. Não agora, mas conforme nós vamos podendo ler os comentários, conforme essas mensagens vão chegando, a gente vai respondendo, a gente vai criando uma relação bem legal. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, compartilhe esse vídeo no seu feed, compartilhe esse vídeo no seu YouTube, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Leve essa mensagem para mais vidas. Seja um participante da obra de Deus, seja um cooperador da obra de Deus. Quando você compartilha esse vídeo, você está fazendo a obra de Deus assim como nós. Então você está levando essa mensagem para mais vidas, então você está sendo um participante da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Digite também, você está livre para digitar nos comentários o seu aleluia, o seu glória a Deus, as suas manifestações de honra e glória para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você já clica aí no coração, já digita aí no coração, clica no coração o seu glória a Deus para a gente dar início ao nosso estudo bíblico sobre a ceia do Senhor. Eu tenho certeza que esse estudo vai render muitos vídeos. Eu tenho certeza que esse estudo vai render uma discussão muito grande. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela é um tema principal e fundamental da nossa doutrina, da doutrina cristã. Então, se você é um cristão, se você é um filho de Deus, a ceia do Senhor era uma doutrina que está na base do cristianismo, da nossa doutrina. Então você precisa conhecer. Amém? Você precisa saber a profundidade da ceia do Senhor. O problema é que as diversas denominações
cristãs que nós temos, principalmente no Brasil, existem muitas divergências em relação à ceia do Senhor. Algumas igrejas, por exemplo, a ceia do Senhor só pode participar alguns membros. Em outras denominações, todos podem participar. Em algumas denominações é aceita a participação de crianças, em outras não. Mas por que essas diferenças? Qual é a fundamentação bíblica da ceia do Senhor? Outra coisa, qual é o nome? Eu posso chamar de Santa Ceia? Eu posso chamar de ceia do Senhor? Eu posso chamar apenas de ceia? Enfim, todas essas dúvidas nós vamos tentar sanar aqui, conforme vocês forem digitando aí, conforme vocês forem questionando as suas dúvidas. Amém? Glória a Deus! Então, nós vamos começar o nosso estudo, nós vamos começar a mergulhar na palavra de Deus a partir de agora, e eu gostaria que você fosse digitando aí suas manifestações de honra e glória ao Senhor, e que você também fosse digitando as suas dúvidas, já vai compartilhando aí nos teus grupos, já vai clicando aí em compartilhar, já vai mandando para os teus grupos, já vai mandando para os teus amigos, vai chamando o pessoal, vamos estudar a palavra de Deus, amém? A Marineuza também chegou aí agora, Deus te abençoe. Se você quiser digitar de onde você está assistindo, para que a gente possa criar uma relação mais próxima, vai ser bem legal também, amém? Glória a Deus, o pessoal já está chegando aí, nós já vamos começar. Todas as dúvidas que você quer tirar sobre ceia do Senhor, esse é o momento, amém? Antes de começar, eu gostaria de apresentar para você aqui o meu último lançamento, meu livro cristão As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, uma mensagem poderosa, que se você é um filho de Deus, você precisa desse livro. Por que você precisa desse livro? Porque Deus me deu uma mensagem e que aqui você vai aprender quais são as principais áreas de ataque dos nossos inimigos espirituais na sua vida, por onde ele está investindo na tua vida. Então você precisa desse livro. Pastor, eu quero o livro. Manda uma mensagem aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar. Vamos falar sobre a ceia do Senhor, que é sem dúvida uma das principais cerimônias do nosso cristianismo, da doutrina de fé que nós seguimos. A ceia do Senhor, que já é praticada pelo cristianismo há pelo menos 2000 anos, e grande parte daqueles que seguem Cristo, para não dizer todos, compartilham da ceia do Senhor, celebram a ceia do Senhor, e da mesma maneira como ela é muitíssimo conhecida, existem muitas divergências e muitas dúvidas em relação aos seus fundamentos e aos seus princípios. Amém? Nós estamos falando sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela tem uma importância tão grande dentro do cristianismo que ela é citada, a primeira ceia do Senhor ministrada pelo Senhor Jesus, ela é contada, ela é narrada por 3 dos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos que nós chamamos como evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, desses 3, os 3 falam sobre ela. Ou seja, os 3 evangelhos sinóticos narram a sequência, a ministração da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus ministrou há mais de 2000 anos atrás. Então, sem contar tantas outras passagens, por exemplo, uma passagem padrão que nós vemos nas igrejas, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que talvez seja a mais utilizada na ministração da ceia. Essa passagem ela é contada por Paulo, e mesmo não estando presente na ministração junto com os discípulos, junto com os apóstolos, recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo as orientações de como a ceia deveria ser ministrada. Então Paulo, que você sabe bem, ele não foi um apóstolo que viveu junto com Cristo, que seguiu Jesus, então ele não estava na ministração da ceia que Jesus ministrou com os discípulos, com os apóstolos, mas ele recebeu diretamente do Senhor, ele vai falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer que recebeu do Senhor as orientações de como uma ceia deve ser ministrada e como ela aconteceu nos dias de Cristo. Então, a Bíblia vai nos ensinar muito sobre a ceia do Senhor. Hoje, nós vamos falar sobre a primeira passagem da ceia, que está lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20, a Bíblia vai falar
sobre a ministração da ceia do Senhor com o nosso Senhor Jesus Cristo participando dessa ceia. Então nós vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 26. Nos próximos vídeos nós vamos explorar cada texto. Vamos ver lá o texto de Marcos, em Marcos capítulo 14, vamos explorar o texto de Marcos no capítulo 14, depois nós vamos explorar Lucas 22, vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 11, vamos levar a ceia do Senhor lá no primórdio, onde ela começou. Ela começou no Éden, passou por Caim, passou por Abel, passou pelo tabernáculo. A ceia do Senhor, meus amados, ela é muito mais antiga, ela vem de muito antes do que a gente possa imaginar. Amém? Então nós vamos nos aprofundar na ceia do Senhor. Eu tenho certeza que todas as suas dúvidas serão sanadas. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 26, que é uma das ocorrências, uma das passagens da ceia que o nosso Senhor Jesus Cristo participou. Então a Bíblia vai nos ensinar em Mateus, no capítulo 26, que Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele estava sentado à mesa com os discípulos antes de iniciar a cerimônia da ceia. Então ele vai nos dar algumas direções de como devem ser as nossas atitudes como cristãos, como seguidores de Cristo na nova aliança. É bem simples. Nós vamos observar, por exemplo, no verso 21 do capítulo 26 de Mateus. Como eu disse, nesse primeiro vídeo nós vamos estudar o livro de Mateus, no capítulo 26, a ocorrência sobre a ceia do Senhor. Então lá no versículo 21, Jesus vai usar uma palavra que você tem usado de maneira equivocada e que você aprendeu de maneira equivocada. Lá no versículo 21, eu vou ler aqui em uma das versões que provavelmente é a mesma que você tem. Está escrito assim: e comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então Jesus está dizendo, olha, Jesus estava sentado com os discípulos e aqui está escrito, um de vós vai me trair. Mas deixa eu te falar uma coisa para a gente começar a entender um pouco sobre as bases da Santa Ceia, as bases da Ceia do Senhor. Jesus não diz aqui, no original em grego, a palavra não é trair. A palavra correta é entregar. Jesus não está falando de traição aqui nessa passagem. O ato que aconteceu com Judas foi uma traição. Mas a linguagem que Jesus está utilizando aqui não é no sentido de trair. Jesus diz no sentido de entregar. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, alguém aqui vai me entregar. Por que essa palavra foi colocada como entregar pelo Senhor Jesus? Porque, pense comigo, o Cordeiro de Deus, ele não pode ser tratado como uma mercadoria. Ele não pode ser tratado como alguém que é incapaz de ser levado ao matadouro por vontade própria. Como assim, pastor? Olha só, porque aquele que é traído, ou seja, se Jesus, vamos imaginar o seguinte, que se Jesus tivesse sido traído por Judas, ele não teria se entregado. E se Jesus não se entregou, então toda a nossa fé, ela está destruída. Toda a base de doutrina da nossa fé, ela vai por água abaixo. Porque nós sabemos que o Messias, ele tinha que se entregue ao matador, ele tinha que morrer como uma ovelha muda. Então, se ele é traído, significa que ele fez tudo o que ele deveria fazer para não morrer. E só morreu porque foi traído. Então, a base da nossa fé vai por água abaixo. Então, aquele que é traído pode querer passar... Se Jesus dissesse que estava sendo traído, ele poderia querer passar a ideia de que ele foi morto por causa da traição e não porque ele se entregou. Você está conseguindo compreender? Olha só como uma pequena palavra, uma pequena distorção, uma pequena tradução incorreta pode destruir toda uma doutrina.
Porque o Cordeiro de Deus, segundo as próprias Escrituras, ele deveria ser levado ao matadouro, ele deveria ser entregue ao matadouro e não traído. Mas Jesus aqui ele vai mostrar a sua misericórdia quando ele usa o termo entregar, ou seja, alguém de vocês aqui, o ato é um ato de traição, mas ele diz, alguém de vocês vai me entregar. E quando ele usa essa linguagem entregar, ele está poupando Judas. Ele está poupando Judas de um ataque pesado dos seus discípulos. Até porque, olha aqui para mim, qualquer um dos discípulos ali poderia ser o entregador do Senhor Jesus. Qualquer um dos que estavam com ele à mesa poderiam entregá-lo. Olha só, a gente não pode esquecer, por exemplo, que até Pedro foi usado por Satanás quando ele tentou impedir que Jesus se entregasse. Quando o Senhor Jesus disse que deveria ser entregue, que a ovelha deveria ir ao matadouro e depois de 3 dias ressuscitar, Pedro tentou impedir que Jesus fosse entregue. Inclusive, deixa eu te falar algo aqui poderoso. Satanás queria que o entregador do cordeiro fosse Pedro. Você vai ler isso lá em Lucas, no capítulo 22. Você lê na tua casa no versículo 31 e no versículo 32. Satanás até queria que o entregador do Messias, que aquele que entregasse o Messias fosse Pedro. Mas Jesus já tinha avisado Pedro. Inclusive, Jesus já tinha orado por ele, para que na fraqueza dele, a sua fé o fortalecesse. Mas talvez você possa estar se perguntando, tudo bem, mas por que Jesus não orou por Judas então? Porque Judas, ele era um ladrão, porque Judas era um mentiroso. Por isso, ele seria tomado por Satanás, e Satanás faria com ele o que bem entendesse, inclusive levaria ele a morrer como ladrão, como mentiroso, como caluniador. Assim como os príncipes dos sacerdotes que condenaram Jesus de maneira mentirosa, utilizando-se de falsas testemunhas. E essa condenação, Satanás já tinha preparado todo o cerco para os príncipes das sinagogas e para Judas. Está mencionada lá em Salmos, no capítulo 109. Você pode ler Salmo 109 e ali você vai ver qual foi a sentença de Judas e qual foi a sentença que recebeu os príncipes das sinagogas que entregaram Cristo, que condenaram Jesus. E tem mais, Pedro, ele não impediu que o Senhor Jesus intercedesse por ele. Então, foi retirado dali a posição de Pedro ser o entregador de Cristo. Poderia ser qualquer um que estava na mesa. Então eles estavam sentados numa mesa. Eles estavam preparados para a ceia. Então o Senhor Jesus diz, olha, alguém aqui vai me entregar. Então você marca na sua Bíblia aí, verso 21, a palavra não é trair, a palavra é entregar. O sentido é entregar. Jesus quis dizer, alguém vai me entregar. Então, esqueça essa história de que Jesus foi traído. Jesus não foi traído. Jesus foi entregue. Porque aquele que é traído pode passar a ideia de que morreu porque foi traído. Ou seja, quando a gente é traído, a gente faz... Ninguém aqui faz alguma coisa para ser traído. Está conseguindo compreender? Ninguém aqui faz nada para ser traído. Tudo o que a gente faz é para viver uma vida sem traição. Então, se o objetivo do Cordeiro era morrer pelos nossos pecados, e se ele morreu porque foi traído, então ele não morreu por aquilo que ele mesmo fez, ele morreu porque foi traído. Conseguiu pegar? Olha só o problema de uma falha, de uma base de doutrina errada. Jesus não foi traído. Jesus foi entregue. Amém? Glória a Deus. E Judas não foi escolhido para ser o entregador. Qualquer um que estava ali com ele, qualquer um que estivesse ali naquele momento, olha que para mim isso é poderoso.
qualquer um que estivesse ali com Cristo, naquele momento, que estivesse com o seu coração sujo, que estivesse com a sua alma repleta de pecado, estivesse com a sua alma vivendo em pecado, vivendo em iniquidade, poderia ser o entregador do Senhor. Por algum acaso, naquele momento, essa pessoa era Judas. Amém? Porque ele estava com o coração sujo, ele estava já caído. Judas já tinha caído naquele momento. Talvez você possa pensar, não, mas ele não tinha entregue o Senhor ainda. Ele não tinha entregue, porque a queda de um homem, ela vem antes da revelação da queda. Porque existem dois momentos primordiais num pecado. Primeiro é quando o pecado toma o coração da pessoa. E segundo é quando a revelação do pecado é manifestada para todos. Talvez você não esteja compreendendo, mas você já vai compreender. Olha aqui. A revelação de um pecado não é a queda. A queda vem antes. Vou usar um exemplo que você já vai compreender. Alguém quando mente, quando fala uma mentira, quando ele fala a mentira, isso não significa que falar a mentira é a queda. A queda veio antes, quando aquela pessoa pensou em falar a mentira. Quando ela pratica o ato, é só a revelação do pecado que já estava dentro dela. Tá pegando? Quem está compreendendo? Por isso que Satanás queria Pedro. Por isso que Satanás queria que o entregador de Cristo fosse Pedro. Porque o pecado já estava dentro de Judas. Só não tinha sido revelado ainda. Só não tinha sido manifestado ainda. Porque a manifestação, a revelação do pecado não é a queda. A queda vem antes dele. Amém? Glória a Deus. Olha, é por isso que o Senhor Jesus Cristo vai mudar a concepção de pecado para aqueles que vivem na graça. Olha só como o Senhor Jesus Cristo ele vai mudar. Porque, segundo a lei, o pecado de adultério, por exemplo, era o ato. Quando o homem era pego no ato, junto com uma mulher, adulterando. Então, a revelação do pecado era o pecado. Mas o Senhor Jesus mudou isso. Quando ele diz, se você, no seu pensamento, desejar a mulher, ou seja, não precisa de revelação de pecado. Porque o pecado, ele já vem antes. Ele já está dentro de nós. Então não precisa ação. A ação do pecado é só a revelação dele. Amém? Glória a Deus. Então você precisa compreender isso. Todo ser humano, ele peca porque caiu, não o contrário. Vou falar de novo para você compreender bem. O ser humano, ele peca porque ele já caiu. Ele não cai porque pecou. A gente tem uma concepção errada de que o ser humano, aquele ali caiu em pecado. Não, ele pecou porque já estava caído. É diferente. É diferente. Nós pecamos antes de cair. Conforme as nossas concepções de hoje. Então, Judas já era mentiroso dentro dele. Judas já era um entregador de Cristo dentro dele. Aquilo só não tinha sido revelado ainda. Judas já era de Satanás, por isso que ele queria Pedro, porque tendo Pedro ele teria dois. Aleluia. Aleluia. Mas o que isso tem a ver com a ceia? Tem tudo a ver com a ceia. É por isso que quando você vai ceiar, o seu pastor ou aquela pessoa que está ministrando a ceia, pede para que você pense nos teus pecados e que você
Peça perdão ao Senhor pelos teus pecados, para que você não seja um Judas naquela cerimônia. Aleluia. Porque a ceia, olha aqui para mim, a ceia do Senhor, ela só vai começar quando Cristo está presente, depois que Judas saiu da mesa. Olha aqui. É por isso que você precisa dizimar o pecado dentro de você, você precisa aniquilar o pecado que está dentro de você antes de participar da ceia. Porque na ceia do Senhor, na mesa do Senhor, lá na igreja, durante aquela cerimônia, não pode ter Judas. Se você não pedir perdão pelo teu pecado durante a ministração da ceia, você está sendo Judas. Você está sendo aquele que vai entregar a Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, aquele que participa, ou seja, se você participar da ceia com pecado, vai recair sobre você aquilo que recaiu sobre Judas, aquilo que está lá em Salmo 109, que eu falei agora. Porque não pode ter Judas na ceia. A ceia só começou depois que Judas saiu. É por isso que você precisa pensar nos teus pecados e pedir perdão pelos teus pecados antes de participar da ceia. Porque não pode ter Judas na ceia. Agora pensa aqui comigo, eu não sei qual o tamanho da tua igreja, eu não sei quantas pessoas participam da ceia junto com você lá na tua igreja. Agora vamos imaginar que a sua igreja é uma igreja média de 1000 pessoas. Imagina você sendo Judas no meio de 1000 pessoas. Por quê? Porque você precisa dizimar, aniquilar o pecado que está dentro de você, porque aquilo que foi revelado é só a manifestação dele. É por isso que, erroneamente, muitas congregações, no passado, e algumas inclusive até hoje em dia, ficam querendo definir quem pode e quem não pode participar da ceia conforme santidade. Isso não existe. Isso não existe, porque você pode ser na sua aparência uma pessoa santa. Todas as pessoas podem te olhar e ver o seu exterior de uma maneira perfeita, agradável, como se você fosse um santo. Só que isso não significa que você não tem pecado, porque o pecado somente não foi externalizado ainda, somente não foi revelado ainda, mas ele está dentro de você. Essa é a concepção de pecado que o Senhor Jesus nos ensina. Essa é a diferença de viver na graça. E muitas pessoas ainda acham que viver na graça é fácil. Viver na graça é muito mais difícil do que viver debaixo da lei. Olha o Salmo 109, eu vou ler só alguns versos. Verso 2: Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Aleluia. Verso 4: Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu por eles faço orações. Verso 7, quando for julgado, saia condenado e a sua oração que se lhe torne em pecado. Depois você lê o Salmo 109 completo, você vai ver qual foi a condenação de Judas e dos príncipes dos fariseus que condenaram, dos saduceus que condenaram a Cristo. Amém? Glória a Deus a questão do pecado. Então qual que é a razão principal, talvez você deve estar se perguntando, qual que é a razão principal para a gente praticar essa cerimônia, para a gente praticar a cerimônia da ceia. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela é um movimento, tenta pensar num movimento de uma massa de pão já cozida, mas que ela é viva. Ou seja, é a oferta de manjar. Então, é uma massa, é uma oferta viva que participa como um corpo. Ficou difícil? Então, deixa eu explicar para você. A ceia do Senhor, é uma reunião íntima, é uma reunião particular de Cristo. Eu digo Cristo, não estou dizendo Jesus agora, tá? Estou dizendo Cristo, o Filho, com a sua esposa, a igreja. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja não é noiva de Cristo. A igreja não é noiva de Cristo.
A igreja é esposa de Cristo. Amém? Então, a ceia é como uma reunião íntima, é uma reunião particular entre Cristo e a sua esposa. E a igreja, onde nesta reunião ambos estão juntos numa mesa e a esposa está declarando fidelidade ao seu esposo. É um jantar à luz de velas. É um jantar íntimo, é um jantar romântico, é um momento de intimidade da igreja com Cristo. E nessa mesa, diante dessa fidelidade que a esposa diz e professa ao seu esposo, cada um de nós, agora estou falando de nós devemos participar dessa comunhão, dessa reunião, nós temos que digerir essa fidelidade, nós temos que compreender a importância dessa fidelidade até que nós nos tornemos parte do sangue de Cristo, parte do sangue daquele que ofereceu o sangue, o seu sacrifício, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, ou seja, a gente precisa compreender que nós devemos fidelidade ao nosso esposo. Quando você participa da ceia, significa que você está em plena comunhão com a palavra de Deus, com o Verbo, com o Filho, com Cristo. Então, se existe um momento onde a palavra de Deus, que é o Verbo, que é o Filho, que é a ação de Deus, pode se juntar contigo, é no momento da ceia. É um momento físico, porque é um momento físico, nós vivemos no mundo físico, mas é um momento onde o físico se junta com o espiritual. E nesse momento existem diversas coisas que existem no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual. Diversas coisas. Porque nós vivemos no mundo físico, mas a palavra, a revelação, tudo isso é espírito. Como assim? Talvez as coisas ficaram um pouco confusas para você agora. Quando nós comemos o pão, o símbolo do pão, quando nós comemos o pão, é como se Cristo participasse conosco, aqui conosco, pelo nosso corpo. Ou seja, lembra que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas? Sim, mediante a presença do Espírito Santo, claro, mas é muito mais do que isso. Porque quando ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo. Ou seja, quando nós comemos do corpo de Cristo, é como se houvesse uma junção do corpo de Cristo com o nosso. E então ele participa conosco, ele conhece das nossas dificuldades, ele conhece das nossas lutas, ele conhece de tudo aquilo que nós temos sofrido, do quão duro é, do quão cansados estamos. Lembra que ele disse que veio para os oprimidos e para os cansados. E quando você participa do vinho, do suco da uva, do puro suco da uva, nós então compartilhamos com ele da vida dele em nós. Aleluia, é poderoso, é forte, é profundo. É disso que Cristo está falando. Esse é o poder da ceia, é o simbolismo, é a força da ceia, é uma comunhão completa com Cristo. É uma intimidade profunda, uma intimidade que revigora, onde o mundo espiritual e o mundo material se conectam. Porque às vezes a gente vive num mundo tão cético, que nós esquecemos que o nosso Deus é espírito e que o mundo espiritual ele é místico.
O mundo espiritual ele é místico. E ele se conecta com o mundo físico. A gente fica querendo racionalizar as coisas. Às vezes a gente quer racionalizar a fé. Você não pode simplesmente ir lá pegar um pedaço de pão e comer. Porque se você acha que isso não muda nada, olha aqui pra mim, se você acha que você comer um pedaço de pão e achar que não significa nada, por que você está comendo então? Porque os outros estão comendo? Porque alguém falou que você precisa comer? Aleluia! Existe uma conexão do mundo espiritual com o mundo material na ceia, nos símbolos. A gente pode falar sobre isso no futuro, mas toda simbologia bíblica tem um significado, porque os símbolos comunicam coisas ao mundo espiritual. Por isso que Deus fala conosco, por isso que a Bíblia está repleta de simbologia. Porque os símbolos comunicam coisas, mandam mensagens. E os símbolos da ceia mandam mensagens, comunicam coisas, comunicam ações. Por que você precisa pegar o teu dinheiro? Se Deus não precisa do teu dinheiro, por que você precisa pegar o teu dinheiro, pôr no envelope, ou pôr no gasofilaço? Por que você precisa fazer isso se Deus não precisa do teu dinheiro? Esquece essa história de que dízimo, oferta, não, porque você acha que paga a conta com glória a Deus. Gente, a importância do dízimo e da oferta está no símbolo, no que aquilo representa, no que aquilo comunica ao mundo espiritual. Nós vivemos uma fé onde o nosso Deus é espírito. Então nós precisamos comunicar coisas ao mundo espiritual, mesmo sendo seres materiais. É por isso a importância dos símbolos. E o pão da ceia, ele é um símbolo, mas ele comunica mensagens, ele comunica coisas. E que você precisa saber que coisas são comunicadas. Você não pode fazer alguma coisa só porque todo mundo faz. Você precisa parar de pensar que você precisa fazer as coisas na igreja porque alguém mandou você fazer. Você precisa fazer sabendo do que você está fazendo. E o que aquilo está comunicando. E o que aquilo está sendo enviado. Porque o mundo espiritual ele funciona assim. É por isso que nós não devemos fazer certas coisas. É por isso que um filho de Deus, um crente, uma pessoa salva e remida pelo sangue do Cordeiro, tem que abandonar determinadas práticas que ele fazia antes. Porque determinadas práticas são como símbolos que comunicam coisas no mundo espiritual. Mas isso a gente fala outro dia. São muitas coisas. São muitas coisas. O sangue de Cristo, por exemplo, tipificado, simbolizado no puro suco da uva. Eu já vou começar falando algumas coisas aqui que você precisa saber. É o puro suco da uva. A Bíblia diz, eu vou falar de novo, puro suco da uva. Vou repetir, puro suco da uva. Se na tua igreja a ceia é feita com refrigerante de uva, não pode. Se na tua igreja é feita com suco de soja, não pode. Símbolos representam mensagens, mandam sinais, comunicam-se, mandam mensagens. O suco da uva, o puro suco da uva, manda uma mensagem. O suco de soja manda outra. Você tem que fazer o que a Bíblia pede para você fazer. Eu nem sei se eu devia falar aqui, mas a gente está falando sobre o assunto. O pão não pode ter fermento. A gente vai falar sobre isso nas outras aulas. O pão não pode ter fermento. O pão não pode ser cortado com faca. Mas nós vamos falar sobre tudo isso. Não é Santa Ceia. O nome da ceia não é Santa Ceia. Ela nunca foi santa.
Ela é uma cerimônia importante, mas ninguém disse que ela é santa. Jesus não disse que ela é santa. A Bíblia não diz que ela é santa. Já começa por aí. Mas a gente vai falar sobre tudo isso depois, sobre as terminologias. Deixa eu só aproveitar aqui em relação à terminologia, porque eu ia falar isso no início e não falei. Eu não sei se você suporta. A ceia. A Bíblia fala sobre 5 nomes. 5 nomes. A ceia possui 5 nomes bíblicos. Amém? Santa Ceia não está entre os 5. Primeiro nome, Ceia do Senhor. Segundo nome, Mesa do Senhor. Terceiro nome, o partir do pão. Quarto nome, ação de graças ou a benção. Amém? E o último nome, o cálice sagrado. Então, não tem Santa Ceia. A Santa Ceia da tua igreja eu não sei o que é, mas ela não é Ceia do Senhor. Porque o nome é Ceia do Senhor. Não existe Santa Ceia. Pelo menos não na Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Então, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo envia de mensagem? O sangue de Cristo é uma simbologia do Novo Testamento. Ou seja, é a nova aliança. É o Novo Testamento, é o novo pacto. Por que é um novo pacto? É um novo pacto que ele está fazendo em memória ao ato de Moisés, que entregou o Antigo Testamento mediante o sangue de um touro que foi derramado sobre a lei. Então, quando Moisés entrega o Antigo Testamento, a lei, ele valida essa lei mediante o sangue de um touro. Você lembra da história, está lá em Êxodo, no capítulo 24. Então Moisés, quando vai entregar a lei, quando vai entregar o Antigo Testamento, ele valida isso quando ele derrama um sangue de um touro sobre a Torá. E Jesus valida com o sangue dele o Novo Testamento. Por isso, olha só, lá em Êxodo, no capítulo 24, Moisés derramou só metade do sangue na bacia. Moisés derramou metade do sangue do touro na bacia e a outra metade no altar. Metade do sangue que Moisés derramou validou o Antigo Testamento. A outra metade ficaria esperando o sacrifício do cordeiro. Por isso que Jesus vai dizer assim: esse é o meu sangue, ou seja, o sangue do Novo Testamento que estava aguardando. Aleluia! Um sangue que não seria derramado numa bacia, mas que foi derramado num cálice. E que agora é oferecido para todos. Aleluia! Glória a Deus! É poderoso isso. Ninguém no Velho Testamento, ninguém do Velho Pacto estava apto para beber daquele sangue. Você lembra bem, o sangue de bois e bodes não tinha poder para remover os pecados. Somente o sangue de Cristo. E o que é a ceia? O que é a ceia? A ceia, da mesma maneira como a Páscoa, a ceia, como nós conhecemos hoje, ela começou, nós vamos falar sobre isso, na Páscoa, lá com o povo de Israel no Egito. A ceia, ela é um memorial. O que é um memorial? É algo que é feito para trazer à memória algo. É alguma coisa que é feita para trazer algo à sua memória. Quando você bate um olho em alguma coisa, quando você bate um olho no memorial, aquele memorial traz na sua mente uma memória de alguma coisa. Amém? E o que é a ceia? Que memorial é a ceia? É um memorial de que Jesus virá em glória. Aleluia! É um memorial de que a igreja, a esposa do Cristo, irá ao seu encontro. A ceia é uma referência às bodas do Cordeiro, a uma celebração que vai revelar toda a plenitude da vida, da glória e o casamento do Senhor Jesus. Aleluia! O casamento com a sua igreja.
Ah, pastor, mas você falou que a igreja não é esposa, é noiva, então se vai ter o casamento ainda não. Você precisa entender o casamento judaico para conseguir compreender o que é uma esposa segundo o casamento judaico. Porque a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Maria, quando engravidou do menino Jesus, a Bíblia vai dizer que ela estava desposada de José, ou seja, ela já era esposa de José, mas não morava com ele ainda. Porque assim é o casamento judaico. A gente fala sobre isso outro dia. A ceia, ela vai nos trazer à memória que se nós formos fiéis ao nosso esposo, a Cristo, aqui na terra, nós receberemos o nosso galardão, nós receberemos dos nossos prêmios, nós receberemos a nossa vitória. Ou seja, a ceia é um memorial de que tudo que nós realizamos aqui na terra é apenas uma prévia de tudo aquilo que vai acontecer quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Ou seja, a ceia é só a amostra grátis. A ceia é a amostra grátis do que vai ser as bodas do Cordeiro. Por isso que a ceia deve ser festejada. Por isso que a ceia deve ser comemorada com alegria. Por isso que nós temos que estar alegres no dia da ceia. Porque a ceia, assim como a Páscoa, é uma festa. E o que a gente faz numa festa? A gente se alegra, a gente celebra. Mas tem algumas igrejas aí que a ceia parece um funeral. Não é o intuito da ceia. Não é o intuito da ceia. A ceia é uma festa, é uma celebração, é uma comemoração de um memorial. Ou seja, nós estamos aqui na terra comemorando de uma maneira pequenininha algo que vai ser poderoso e tremendo quando encontrarmos com o nosso Senhor. Ou seja, olha aqui, o estatuto perpétuo, o mandamento perpétuo, não é matar o cordeiro uma vez por mês, mas lembrar que o sangue dele foi posto sobre os umbrais das casas e que agora a morte vai passar longe da tua vida. E que agora a morte vai passar longe da tua casa. E que agora não tem mais morte dos teus primogênitos. Essa é a comemoração da festa chamada ceia. É por isso que quando você participa da ceia, algumas portas espirituais, elas são abertas para você. Portas que antes eram inacessíveis. Portas onde antes estavam fechadas, depois da ceia elas são abertas. Para você desfrutar disso. Amém? Glória a Deus. Um cordeiro foi entregue. Entregue, por isso que eu falei de traição no início. Um cordeiro foi entregue. E o seu sangue passado nos umbrais das portas da tua vida, para que a morte não entre nela. Porque a ceia surgiu, como a gente conhece ela hoje, no meio da dor e de um amargo de uma comida chamada Páscoa. Aleluia! Pão e vinho, ou o puro suco de uva, só podem ser servidos depois que o Judas sai da sala, depois que o Judas sai da mesa, depois que o pecado escondido dentro de você seja aniquilado. Ou seja, aquilo que estava dentro do seu coração, que não foi externalizado, seja destruído. Aleluia! Nada pode ser oculto na ceia. Tudo tem que ser revelado, tudo tem que ser mostrado para Deus. Não pode haver nada escondido na ceia. Não pode haver nenhum pecado escondido na ceia. Jesus não estará
com você, num momento único, num momento íntimo, num momento de jantar à luz de velas, repartindo pão e vinho, para compartilhar com os seus irmãos, se você estiver sujo pelo pecado. Aleluia! A ceia foi partida, dividida, compartilhada e abençoada pelo Senhor Jesus. Por isso, você deve comer e beber da ceia, como ação de graças de homens e mulheres que não mereciam essa dádiva, mas que receberam mediante o sacrifício do Cordeiro, que se entregou. Ele não foi traído. Ele se entregou. Essa é a primeira mensagem sobre a ceia, lá em Mateus, no capítulo 26, e que nós aprendemos hoje. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida, digite as dúvidas nos comentários, nós vamos responder as tuas dúvidas. Nós vamos dar sequência nesse vídeo, essa série está só começando, tem muita coisa para falar ainda. Isso é só a superfície, tá? Nós estamos só no raso. Sabe quando você está entrando na praia, que você está só com a água no tornozelo? Estamos com a água só no tornozelo. Tem muita coisa para falar sobre a ceia ainda. Isso é só o que está aparente, isso é só o que é visível. Isso é o que todo mundo vê. Aquilo que Jesus permitiu que todo mundo visse de maneira clara. É essa primeira parte. Nós vamos começar a adentrar, vamos começar a avançar. Daqui a pouco a água já vai estar nos joelhos, daqui a pouco a água já vai estar no peito, no pescoço, e aí não vai ter jeito, você vai ter que mergulhar na palavra para conseguir compreender e arrancar de lá das profundezas a sua revelação. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês. Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça de adquirir o livro As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Você precisa desse livro. Se você acha que é crente, você precisa desse livro. Se você é crente, você já não deveria não ter ele a essa altura do campeonato. Amém? Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida. Entre em contato conosco. Compartilhe essa mensagem nos teus grupos, no teu perfil. Leve essa mensagem para mais vidas. Amém? E em breve, fique ligado aqui. Clica lá em seguir lá na nossa página, seguir esta página, porque senão você vai perder os novos vídeos. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.